Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Ministro Fernando Haddad listou 25 prioridades da agenda econômica até 2026. O integrante do governo Lula apresentou os pontos principais durante reunião ministerial com o presidente. Além do chefe do Palácio do Planalto, os outros ministros receberam uma cópia com todas as medidas elencadas por Fernando Haddad como prioridades para este ano e para 2026. Entre as propostas apresentadas estão a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil a partir de 2026. Além disso, a criação de um imposto mínimo para contribuinte de alta renda, visando corrigir desigualdades tributárias. Esse pacote de medidas também inclui o fortalecimento do arcabouço fiscal, diminuição do desemprego e manutenção da baixa inflação e a estabilização da dívida pública. Haddad também pretende iniciar a implantação da reforma tributária sobre o consumo no próximo ano, regulamentar a reforma tributária referente à gestão e administração do imposto sobre bens e serviços, fundos e o imposto seletivo. O ministro da Fazenda ainda prevê a modernização do marco de preços de medicamentos, regulamentação de Big Techs, marco legal da inteligência artificial, mudanças como limite para super salários no setor público e ajustes na previdência de militares. E outra frente apontada por Fernando Haddad é a transformação ecológica, com ações voltadas para a sustentabilidade, como valorização de conteúdo nacional em compras públicas, criação de um Fundo Internacional de Florestas e novos critérios ambientais no Plano Safra. Pedroso. Vamos lá. Uma coisa que eu aprendi no meu tempo, tanto como gestor, em diversas áreas, é o seguinte, Rafael. Quem tem 25 prioridades não tem nenhuma. Se você estabelece um ranking de 25 coisas que você quer fazer, vou dar prioridade à energia. Me parece um pouco dispersão e não concentração, que é o que requer quando você prioriza algo. Primeiro ponto. Segundo ponto, olhando os pontos, alguns eu fui ficando animado. Olhei ali, vamos enfrentar os super salários. Gostei, é importante que a gente enfrente essa questão até para acabar com o sistema de castas que nós temos aqui. Eu só fiquei com uma dúvida. Eles vão enfrentar de verdade, atacando a questão dos super salários no judiciário, em algumas carreiras do serviço público, porque é isso. Talvez daí eles vão chatear a turma ali das cortes superiores que defendem a existência desse tipo de remuneração. Outras medidas me pareceram muito apropriadas também. A questão do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. É importante que a tabela seja corrigida, ela está defasada há muito tempo. Agora, imaginar que o dinheiro de fato virá da tributação de grandes fortunas ou dos grandes dos grandes assalariados, dos milionários, vale lembrar aqui que mundo afora esse tipo de ideia não costuma dar certo. E daí tem alguns outros detalhes, Rafa, que foram me chamando a atenção. Parte da linguagem, manutenção da inflação baixa. Eu gostaria de saber qual o mercado que essa turma tem ido realizar suas compras mensais, porque é o seguinte, no que eu frequento, a inflação ela não está baixa, pelo contrário, ela está subindo a cada dia. Tanto é que a popularidade do presidente tem se desgastado. Daí esse fetiche, essa fantasia que eles têm do conteúdo nacional. Pelo que eu aprendi nos melhores manuais de economia, você tem algumas áreas estratégicas que você pode pensar nisso. Agora, no geral, as compras públicas elas deveriam ser baseadas em dois princípios: menor preço e melhor produto. Então é o seguinte, você exigir conteúdo nacional, você traz aí também uma questão, um ciclo inflacionário. Enfim, dentro dessas 25 prioridades, Rafa, alguns pontos me preocuparam. E por fim, tem o problema internacional. Os Estados Unidos têm falado em desregulamentação. Donald Trump limpou muito do que estava ali impedindo parte do crescimento de algumas empresas. Saiu do Acordo de Paris, vai extrair mais petróleo, vai cuidar da questão das Big Techs. Lançou ontem um programa de 500 bilhões de dólares. E o Brasil falando em cobrar mais dessas empresas, em regular mais, nós ficaremos menos atrativos para grandes empresas. Enfim, eu fico muito preocupado no sentido que essas medidas podem seguir. Mas enfim, nós também sabemos que a eficiência do governo levar adiante esse tipo de prioridade é muito baixa. Eles falaram ano passado que faria uma grande economia, levariam o arcabouço adiante, não conseguiram.
Então eu tenho dúvida. O que eles vão conseguir entregar e o que vai ficar simplesmente em peça de propaganda. Ô Pedroso, os ouvintes aqui já estão botando pimenta nessa conversa das prioridades do Haddad. E o Fábio mandou uma participação de que o Haddad, no fundo, não teria 25 prioridades. Teria apenas uma, que é arrancar mais dinheiro da população. Ah, o nosso ouvinte é muito sagaz. É isso mesmo. Veja, criar fundo disso, fundo daquilo, regulamentar. Quando eles falam em regulamentar e implantar a questão da reforma tributária, meu coração chega a bater em descompasso, em desalinho. Por quê? Eles estavam falando antes em 26,5. A última fala do Bernardo Api já estava chegando em 28. Daqui a pouco, se eles empurrarem mais um pouquinho, chega em 30. Daí você pensa, peraí, imposto de renda em algumas faixas a gente tem lá 22, 27. Daí você soma com o que você vai pagar naquilo que você consome. Gente, eles estão levando para casa mais da metade daquilo que a gente produz. E aí nós registramos na reportagem, né, que existe entre essas 25 prioridades, uma delas ali que seria a transformação ecológica. Aí o Douglas, que é o nosso ouvinte, lá no chat já cravou, né? É taxa de floresta? Já trouxe Parte é. esse levantamento. É isso mesmo, eles querem cobrar. Veja, é o grande debate do que eles querem levar para a COP. Olha que os grandes países, né, desenvolvidos deveriam compensar os países não desenvolvidos. Eu tenho uma má notícia, né? Os países eles estão deixando inclusive de participar desses fóruns internacionais, né? O Fórum Econômico Mundial de Davos está esvaziado. A tendência da nossa COP de Belém também é estar esvaziada, tanto em representação quanto em capacidade decisória. Então, essa ideia de taxar mundialmente, o Haddad quer levar, né, a nossa tecnologia de taxação Brasil afora, não sei se ele terá êxito. 7h39, 7h39, uma pesquisa indica que 6 em cada 10 brasileiros acreditam que o Brasil está na direção errada. O levantamento What Worries the World, ou O que Preocupa o Mundo, foi realizado pelo Instituto Ipsos e divulgado ontem pelo jornal o Globo. A pesquisa foi realizada em 22 de novembro e 6 de dezembro de 2024 por meio de um painel online com 23.287 pessoas de 29 países. No Brasil participaram cerca de 1.000 pessoas com idades entre 16 e 74 anos, margem de erro estimada é de 3,5 pontos percentuais. Números apontam que 60% dos brasileiros acreditam que o país está na direção errada e 40% no sentido certo. Esse resultado compilou a percepção dos entrevistados sobre 2024. Os dados indicam um aumento de 9 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior, apontando, portanto, um aumento da insatisfação dos brasileiros no segundo ano do governo PT. O levantamento ainda mostra que a preocupação está diretamente ligada à situação econômica do Brasil. 65% dos entrevistados avaliam que a economia está mal, enquanto 35% acreditam que vai bem. Em 2023, os percentuais foram de 61% e de 39% para essas mesmas questões. Inflação também figura entre preocupações crescentes dos brasileiros, com 26% das menções. Isso significa 2 pontos acima do registrado em novembro e 4 pontos percentuais a mais do que no ano anterior. Apesar dos problemas do Brasil, mais citados pela população, aparecerem dessa vez, vale dizer que são os mesmos que foram indicados anteriormente. Segundo a pesquisa, crime e violência foram mencionados por 41% dos ouvidos pelo levantamento. Saúde foi citada por 38% e pobreza e desigualdade social por 35% dos ouvidos. Portanto, Pedroso, mais uma pesquisa trazendo aquilo que a gente já percebe aqui no nosso chat todos os dias, né? Questão econômica pegando e levando ali a uma situação bastante ruim para o governo e avaliação de que o Brasil, de fato, não vai bem. Olha só, essas pesquisas, e eu acho importante que elas saiam, que elas apareçam, porque elas traduzem o sentimento que a gente percebe. A Rafaela Moron trouxe muito bem. Os nossos ouvintes aqui no chat, as pessoas que participam através do WhatsApp, elas têm essa sensação de que as coisas não estão boas. E daí você percebe os índices oficiais do governo, apesar do IBGE estar enfrentando uma série de problemas, pedido de demissão de cargos de gestão, diretores, gerentes, a turma está pedindo para sair porque não estão conseguindo lidar, né, com o indicado do presidente da República para dirigir o Instituto. Então, os dados oficiais trazem números muito bons. Opa,
você tem ali um desemprego baixo, mas quando você entende melhor como é calculado o desemprego, você percebe que talvez tenha caroço nesse angu, mas você percebe que a economia vem crescendo, mas algumas pessoas discutem, peraí, mas não é crescimento, Pedro, é inchaço, porque você tem muito recurso público aplicado e não é de fato a sociedade trazendo salários melhores, composição melhor. E no final do dia, a inflação tem corroído o poder de compra. Então daí as pessoas começam a entender que, mesmo que elas tenham a mesma nota de 20, de 50 reais no bolso, a capacidade de compra desse dinheiro é menor. E as pessoas dizem, olha, não está indo bem. E reclamam. Porque é isso. A economia aparece como principal problema. Daí outra situação que todos nós também sentimos, que é a insegurança. Você anda no centro de grandes cidades, seja aqui Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, você se sente de alguma maneira acuado pelo crime, e mais do que somente o crime, o senso de impunidade. Muitas vezes quem leva e vai até uma delegacia prestar um boletim de ocorrência sai mais tarde por conta de fila ou qualquer burocracia do que aquela pessoa que de alguma forma tem ele vitimado. Então são problemas que o Brasil precisa enfrentar. Mas de fato, é a economia, como já diria o conselheiro, o James Carville, né, lá do Bill Clinton, é a economia estúpido. Então é a economia que acaba mobilizando esses sentimentos. Os ouvintes estão comentando, inclusive, já no nosso chat, essa questão do resultado da pesquisa trazer muito reflexo de quem nem respondeu ao questionário do que preocupa o mundo, mas sente uma afinação muito grande, que é exatamente a pontuação. Todo dia, Pedro, a gente abre o chat e a audiência vai lá e coloca o quê? O preço do café, o preço da gasolina, a perspectiva de aumento, fora a questão da gastança do governo, que vem em contraponto exatamente ao discurso de prioridades econômicas, ao discurso de responsabilidade fiscal, controle da dívida, entre outras questões. E quando você olha para a prática, acho que realmente bate ali uma sensação de que o mundo deve estar bastante preocupado, em especial o Brasil, com o que se apresenta de possibilidades futuras entre discurso e prática. Que discurso tem? Agora a prática... O marqueteiro está em dia, gente. O marqueteiro está em dia, acabou inclusive de assumir uma secretaria importante no governo. O problema, e eu já disse aqui, se marqueteiro resolvesse o preço da picanha e da cerveja, eu votava no marqueteiro. Eu não esperava nem o candidato. Mas a gente sabe que peças de publicidade não são suficientes para mudar a realidade. Podem inspirar, podem, né, criar uma coesão melhor, mas mudar a realidade é o trabalho duro, o bom e velho trabalho duro. O Guilherme está falando que o Brasil tem a gasolina do amor, né? Como a gente estava falando, que o café é do amor, a gasolina do amor, e que isso que é o importante. Bom, 7h45, a gente vai conversar mais com os ouvintes, ao vivo exclusivo no YouTube. Daqui a pouquinho estaremos de volta na FM.